Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja ótimo, que o final de semana de vocês tenham sido maravilhoso. O meu foi ótimo. Olha só, na nossa aula de hoje nós vamos aprender sobre algumas situações do poema. E eu vou apresentar para vocês uma escritora fabulosa, grandiosa, uma das grandes poetas, tá bom? Hoje também nós vamos falar sobre o Dia do Índio, que foi dia 19 de abril. Nós vamos falar numa aula à parte. E também nós vamos aprender um pouco mais sobre a nossa tabela gráfica, que a gente já tá estudando há algum tempo, tá bom? Essa atividade de matemática vai estar lá na página 62, então fiquem atentos. Primeiramente, nós vamos começar com a nossa história de uma escritora maravilhosa, tá bom? Ela escreveu diversos poemas e hoje eu também vou apresentar um deles para vocês. Muito bem, começando a nossa história da nossa Cecília. Olha só, o nome dela era Cecília. Ela estava na barriga da mamãe dela, só esperando nascer. E aí a mãe dela e o pai dela esperavam muito por esse momento. Mas aí, faltando 3 meses para a Cecília nascer, o pai dela faleceu. E ela ficou sem o papai dela. E passou-se o tempo, e então a mamãe teve a Cecília. E a família ficou muito feliz. Teve muita alegria naquela casa, porque a Cecília havia nascido. E teve a alegria da mãe dela, da família dela, dos avós dela, todo mundo ficou muito feliz. Mas aí foi passando-se o tempo, Cecília foi crescendo, ficando linda. E aí, quando teve 3 anos de idade, com mais ou menos 3 anos de idade, a mamãe dela também morreu. Mas a vovó dela pegou ela para cuidar. A avó dela morava lá no Rio de Janeiro. Imaginem, morava lá no Rio de Janeiro. E aí ela que terminou de educar a Cecília. Alguns de vocês também são cuidados pela vovó, não é verdade? Então ela é muito parecida conosco. Tem alguns que são cuidados pela vovó, pela titia, não é verdade? Então é muito parecido. Depois disso, foi passando-se o tempo, mas como a vovó dela tinha condição, a vovó dela pagou uma babá para ela, para cuidar dela. Porque nesse tempo não tinha creche e era muito difícil, em alguns lugares não tinha também escola. Então, a babá da Cecília lia muitas histórias todos os dias para a Cecília. Então, a Cecília foi aprendendo muitas coisas. E aí, ela demorou um tempo e ela foi pro primeiro ano. Lembra do primeiro ano? Pro primeiro ano da escola. No primeiro ano, ela foi pegando gosto pela leitura, mas ela ainda não sabia ler. Sabe o que ela fez? Ela pegava alguns livros e ela ia lendo as imagens, as ilustrações. Sabe aqueles livros que tem lá na nossa sala de aula, que são várias ilustrações e nós temos que pensar e imaginar a história? Pois é, a Cecília ela imaginava as histórias. E então, de acordo com a babá dela ia lendo para ela, o tempo foi passando e ela aprendeu a ler. Sabe por que ela aprendeu a ler? Porque ela lendo as imagens, ela também percebeu que tinha algumas letrinhas. E nessas letrinhas eram as mesmas letrinhas que ela aprendia lá na escola. Isso mesmo, ela aprendia as letrinhas lá na escola e ela foi vendo no livro e aí ela foi exercitando, lendo bastante. E sabe o que aconteceu? Quando ela tinha 9 anos de idade, ela sempre via as coisas diferentes das outras crianças e ela observava tudo, observava o mundo, observava crianças, observava o jardim, ela observava tudo e ela fazia o que será? Ela, em vez de ficar falando, ela escrevia.
poemas. Ela escrevia poemas. E com 9 anos de idade, ela escreveu o primeiro poema dela. Isso mesmo, o primeiro poema. E sabe como foi que ela aprendeu a ler assim? Porque a professora indicava alguns livros para ela ler. Esses livros que eu indico para vocês aí em PDF, vocês podem estar lendo e aí vocês vão exercitar bastante a leitura. E com 9 anos de idade, ela criou esse primeiro poema, sabe? E foi passando-se o tempo e teve um dos poemas dela, e vocês não acreditam o que aconteceu? Um dos poemas dela foi o ganhador de um prêmio. Sim, um prêmio. O poema dela ficou tão bom, que uma pessoa leu, uma pessoa muito importante. Deixa eu procurar aqui. Quem foi essa pessoa tão importante? Olavo Bilac. Olavo Bilac. Será quem é Olavo Bilac? Olavo Bilac também é um dos poetas. E ele adorou a história, o poema da Cecília. E aí, com esse poema, ele ficou tão encantado que ele convidou ela e fez uma festa e deu um prêmio para ela. Olha só, deu um prêmio bem bonito, bem decorado. Olha só, vocês também podem ganhar um prêmio. Sabe como? Escrevendo poemas, escrevendo algumas histórias da cabecinha de vocês. Tá vendo só como ela é igualzinha a vocês? Nessa mesma idade, vocês também podem criar poemas, porque é desde cedo que começa a escrever, tá bom? Olha só. Agora eu vou ler um dos poemas para vocês. E também eu vou apresentar a Cecília, mas o nome dela não é só Cecília. Será como é o nome dela? Cecília Meirelles. Então eu vou ler agora o poema para vocês, tá bom? Prestem bastante atenção. Eu coloquei aqui no cartaz para a gente ler. Sabe quem era a musa inspiradora desse poema? Ela viu uma menininha correndo, brincando muito no sol. E aí ela tinha um cordão bem bonito. E ela ficou encantada com esse colar. Então, como ela sabia o nome da menina, ela fez o poema e falou assim, ó, o colar de Carolina. Para você ver como ela via as coisas de outra forma, tudo de um jeito poético. Então, vamos ler um pouco dessa história? Vamos lá. O colar de Carolina. Com seu colar de coral, Carolina corre por entre as colunas. O colar de Carolina colore o colo de cal. Torna corada a menina e o sol, vendo aquela cor do colar de Carolina, põe coroas de coral nas colunas de colina. Cecília Meirelles. Então, olha só, essa pessoa, ela não está mais viva. A Cecília Meirelles, ela não está mais entre nós, pois ela nasceu em 7 de novembro de 1901 e morreu em 9 de novembro de 1964. Ela nasceu no Rio de Janeiro e também morreu no Rio de Janeiro. Olha só, para vocês verem como ela foi tão importante, olha aqui ela. Ela foi tão importante, todas aqui são elas, em várias fotos. Ela foi tão importante que a sua obra ainda é viva. Imagina só, que maravilha! Ela escreveu tão bem, tão caprichosa, todo mundo ficou encantado que a obra dela sobrevive até hoje. Então, qual é o desafio de hoje para vocês? Como eu escrevi aqui no meu cartaz, eu vou mandar uma foto aí para vocês no caderno e vocês vão copiar esse texto no caderno, para vocês terem esse texto tão histórico, esse poema tão histórico no caderno de vocês, tá bom? Vocês vão colocar o Centro Educacional Arco-Íris, o cabeçalho inteiro, e aí você vai colocar o poema, tá bom? Olha só,
Muito bem, continuando a nossa aula sobre poemas, eu vou explicar para vocês como que é a estrutura do poema. A estrutura do poema, ele é dividido em colunas e versos, tá? E também tem a diferença entre poesia e poema. Poesia é uma figura de linguagem, por exemplo, quando você vê uma imagem, uma pintura bem bonita e você sente alguma coisa bem maravilhosa assim, de amor, de alegria, isso é uma poesia. Agora, quando nós escrevemos poemas, às vezes eles podem ter poesias ou às vezes ele pode ser somente um poema. Porque, às vezes, aquele sentimento, a gente não tem aquele sentimento de poesia dentro do poema, mas às vezes sim. Então, a poesia ele é o quê? Figura de linguagem, e o poema ele é um gênero textual, tá bom? Os versos eles são classificados pelas sílabas. Olha só, as sílabas que são o final, por exemplo, Carolina, coral, colinas. Então, aqui nesse poema aqui, o Colar de Carolina, as palavras que são rimas aqui são com a sílaba na, também porcal, coral, cal, coral de novo. Então, esse na e ao, as duas sílabas, elas são as rimas. Então, você pode se ater para essas coisas dentro de um poema, que as sílabas, elas são realmente a rima no final, tá bom? Porque, por exemplo, com seu colar de coral, Carolina corre por entre as colunas. O colar de Carolina colore o colo de cal, torna a corada menina, e o sol, vendo aquela cor do colar de Carolina, põe coroas de coral nas colunas das colinas. Então, olha só, todo esse poema gira em torno para a rima do na. Então, no final do poema, ele termina com na, para rimar, entendeu?